Boa tarde. Está entrando no ar o seu programa Fatos em Debate, com transmissão ao vivo pela TV Alagonete. E nesse dia de segunda-feira, dia 3 de agosto, de 3 de setembro de 2018, nós vamos, antes de iniciarmos o nosso programa, falar um pouco sobre alguns episódios que aconteceram nesse final de semana. Na região da comunidade rural de Alagoinhas, Papagaio 2, ocorreu um encontro de capoeira, realizado pela Associação Passos da Vida, com a entrega de cordel, batizado, samba de roda, que contou com a presença dos mestres Lins, Pantera e Raposo, na comunidade rural de Papagaio 2, aqui em Alagoinhas. Na noite do domingo para a madrugada do sábado, para a madrugada desta segunda-feira, houve um incêndio trágico que acabou consumindo 200 anos de nossa história. É uma coisa, além de trágica, dá para a gente entender o que trouxe de prejuízo para os pesquisadores, historiadores, geógrafos de todo o Brasil. Aliás, eu não diria apenas do Brasil, de vários países que visitavam essa instituição para realizar pesquisas. Um incêndio devastador destruiu o nosso patrimônio histórico, o Arquivo Nacional, com sede no Rio de Janeiro. É um pesar muito grande para nós pesquisadores, historiadores, para o público em geral. Tudo isso em apenas algumas horas. Um prédio onde foi que serviu de sede para 2 imperadores, que durante 200 anos guardava 2 milhões de itens, como múmias, fósseis, registros históricos, obras, tudo isso em alguns segundos, algumas horas, acabou virando cinzas. A história hoje, os historiadores estão hoje de luto. Infelizmente, em nosso país, os investimentos na área de cultura, na área de conhecimento, são parcos. Principalmente a partir do congelamento dos gastos públicos. O que podemos dizer sobre isso? Aqueles que votaram a favor do congelamento dos gastos públicos e apoiaram o governo Temer são os grandes responsáveis pelo congelamento desses investimentos públicos, que acabou ocasionando a não conservação, o não restauro e o cuidado que deveria ter havido naquela instituição. Assim como aconteceu há algum tempo atrás, se salvo engano, 2 ou 3 anos atrás, com o Instituto Butantan. Um incêndio que destruiu fósseis, destruiu espécimes de cobras que tinham mais de 200 anos e que não se acha mais em lugar nenhum, por conta do descuido com a parte elétrica daquele prédio. Lembro-me que eu estava em São Paulo e me recordo também que o Instituto Butantan, vários pesquisadores estavam sentados na calçada, porque não tinham conseguido controlar o incêndio, mas eles estavam profundamente magoados, estavam chorando, porque só eles sabem a dor que sentem ou que sentiram, pela luta que eles tiveram para conseguir conservar esse acervo, assim como nós estamos nos deparando hoje com a questão do Museu Histórico Nacional. Nem todo o aparato de bombeiro, com a ajuda de caminhões-pipas, conseguiu debelar o incêndio. Só na madrugada dessa segunda-feira de hoje é que se conseguiu controlar os incêndios. Hoje a cidade do Rio de Janeiro está havendo uma grande manifestação em frente ao Museu Nacional. Estão tentando entrar, alguns pesquisadores e até funcionários, tentando entrar para tentar ver o que é que restou desse incêndio devastador. É uma tragédia em nosso país. Lá se foram 200 anos de história. A conservação de acervos como esse e a perda dos mesmos nos diz o seguinte: isso não traz voto, por isso pouco caso.
A nota de pesar do governo Temer chega a nos sacotear, apenas lamentando o incêndio. Ele é o grande responsável pelo congelamento desses gastos públicos que culminou na falta de cuidado com essas instituições, assim como o Arquivo Nacional está enfrentando grandes dificuldades. É muito lamentável. Não temos nada a agradecer aos que o apoiaram, aqueles que o apoiam e que votaram a favor de seus projetos. Essa é uma desgraça que aconteceu na noite do domingo para segunda-feira. É um dia de profunda tristeza para o Brasil. A nota de pesar de Temer não passa de uma verdadeira chacota. Hoje nós, excepcionalmente hoje, devido a muitos pedidos que foram nos encaminhados para reprisar o nosso programa, a última entrevista que nós fizemos no dia 16, nós vamos hoje repetir essa entrevista e na quarta-feira nós voltaremos com a nossa programação normal. No programa de hoje vocês vão rever a entrevista que foi realizada no dia 16 de agosto com a Rádio Avaldo Costa. Então, até lá. Sobre isso. Pois é, Aguinaldo. Hoje hoje é o último dia para registro de candidaturas, não só a candidatura para presidente, mas as demais candidaturas daqueles que pretendem disputar o processo eleitoral agora de 7 de outubro. E o Partido dos Trabalhadores definiu por registrar a candidatura do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, que foi aprovada na Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores, nesse último dia, em um grande ato que acontece nesse momento, lá no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Temos lá, eu já tenho acompanhado aqui, enquanto me deslocava aqui para o programa, aí pela internet, pelo WhatsApp, milhares de pessoas de todo o Brasil, diversas delegações, inclusive aqui da Bahia, estão lá presentes, lideranças políticas, sociais, sindicais diversas. Eu, inclusive, pretendia estar lá, mas por uma série de agendas, inclusive esse programa, que já tinha me comprometido de participar, resolvi suspender a minha ida, mas estão lá representantes da Bahia e do Brasil que buscam mostrar a força da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. E esperamos que o TSE ouça o clamor das ruas, ouça o clamor do povo. Hoje Lula ainda desponta em todas as pesquisas de opinião e é o único candidato a presidente do país que consegue fazer essa mobilização de milhares e milhares de pessoas em todo o país. Aqui em Alagoinhas, inclusive, nós teremos daqui a pouquinho uma carreata para justamente
dar ênfase a esse momento do resíduo da candidatura, como também em Salvador, em Feira de Santana, em várias outras cidades da Bahia e do Brasil, que acontecem atos nesse momento, pedindo ao TSE a garantia do resíduo de Lula como candidato a presidente. Nós vamos acompanhar esse movimento que é interessante e é importante para a população, importante para os estudantes, para todos que acompanham de perto a situação política no nosso país. Um detalhe apenas que eu acabei esquecendo de falar, que Radiovaldo Costa, ele é técnico em agropecuária, formado pela antiga Escola Técnica Agropecuária da cidade de Catu, e também ele é licenciado em História pela Universidade do Estado da Bahia. A primeira questão que nós vamos colocar aqui é acerca da Petrobras. A entrega da maior estatal brasileira a grupos internacionais, grupos financeiros estrangeiros, e que vai trazer muitos problemas para o Brasil. Como é que ficaria a situação dos empregados da Petrobras, caso ela fosse privatizada? Bem, Nildo, essa pergunta sua é importante, porque é uma pergunta que não interessa apenas aos trabalhadores da Petrobras. Essa pergunta, ela interessa a toda a sociedade brasileira, interessa ao povo brasileiro, interessa ao cidadão que pensa no presente e no futuro desse país. E a Petrobras, pela grandeza que ela possui, para vocês terem ideia, a Petrobras sozinha, nós temos no Brasil milhares e milhares e milhares de empresas. Empresas privadas, na sua maioria, naturalmente, mas também outras empresas públicas, como Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, só para citar algumas. Mas a Petrobras sozinha, somente ela representa 8% da riqueza nacional. Veja só, uma única empresa chega a quase 10% da riqueza de um país da grandeza como o Brasil. Então isso aponta a importância de uma empresa como a Petrobras. Então isso aponta também, o que você perguntou, quais os desdobramentos de um processo de privatização, de venda da Petrobras para uma empresa multinacional seguramente. Isso trará, sem sombra de dúvidas, repercussões diversas negativas, ao nosso ver, para o Brasil, para o povo brasileiro, para o futuro do nosso país. Então, por isso que nós nos colocamos contrário a todo e qualquer processo de privatização da Petrobras, mas também de toda e qualquer empresa pública. Porque nós entendemos que a empresa pública ela é uma extensão do Estado. Ela é um braço do Estado que tem o papel de levar desenvolvimento, gerar empregos, gerar distribuição de renda, gerar ações sociais onde ela atua. Então nós não podemos aceitar que empresas públicas sejam privatizadas como esse atual governo tentou fazer com a Petrobras e também com as outras empresas públicas. Então acho que a preocupação, ela não é apenas do trabalhador da Petrobras, ela deve ser uma preocupação sua, deve ser uma preocupação de você que é cidadão e que pensa que esse país precisa ser melhor, precisa ser mais justo, precisa ter empregos, precisa ter uma vida mais digna para o nosso povo, para a nossa gente, e seguramente isso passa por termos empresas públicas comprometidas com o desenvolvimento nacional. Falou bem, Radiovaldo. Outra questão que eu quero colocar aqui é acerca da política de preços praticada pela Petrobras de combustíveis. Preço de combustíveis. O que é que você tem a nos falar sobre isso? Importante pergunta essa sua, porque principalmente depois de uma greve que há pouco tempo aconteceu, que foi a greve dos caminhoneiros, muito debatida, discutida, o impacto em todo o Brasil. E a sua pergunta, Aguinildo, ela é importante, porque a greve dos caminhoneiros, ela trouxe, na verdade, à tona todo o processo de política de preços que é praticado pela Petrobras e que foi um dos fomentadores desta greve. O que é que acontece hoje com a política de preços que a população às vezes não compreende, até porque infelizmente não tem ainda informação suficiente para analisar isso. Primeiro, a política de preços, ela está atrelada hoje, da forma como é praticada, a dois indicadores importantes. O primeiro é o preço do barril do petróleo, que é um preço internacional, cotado em dólar. No mundo todo, o barril do petróleo tem um preço único praticamente, que hoje está em torno de $80. Então, à medida que esse preço do barril do petróleo sobe, ele também hoje puxa para cima os derivados de petróleo como um todo, por conta desse atrelamento. Então, o barril continua subindo, seguramente o preço dos derivados continuará subindo. O outro indicador é a questão da desvalorização cambial do real frente ao dólar. Como o preço do barril é dolarizado em dólar,
Então, à medida que o real se desvaloriza perante o dólar, também puxa para cima o preço dos derivados. Foi o que aconteceu recentemente, com a escalada aí do dólar em nosso país, que chegou a bater aí na casa dos 3,80, 3,70, puxando para cima esse preço. Essa política de preço é completamente equivocada. Por quê? Porque ela deixa de considerar os elementos e fatores internos que compõem os preços de derivados. Por exemplo, o salário do trabalhador que produz o petróleo, ele não está atrelado nem ao dólar, nem muito menos ao preço do barril. É um salário pago em real, muitas vezes congelado por um ano. O preço da energia, o preço dos diversos produtos e insumos, o preço dos serviços diversos, não estão atrelados ao dólar. Então você tem uma estrutura de preço completamente diferente daquilo que é a nossa realidade local. Isso causou esse problema relacionado ao preço dos derivados. Então nós somos contra essa política de preço. Nós entendemos que o governo não pode adotar o atrelamento a esses fatores externos que não estão sob controle da economia brasileira, o que gera essa crise desse aumento descontrolado que passou a gasolina, que passou o diesel e que passou o próprio gás de cozinha. Então nós, petroleiros, nós somos contrários a isso e entendemos que essa política de preço precisa ser modificada, principalmente para não penalizar o consumidor. A terceirização que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada por Temer trouxe muitos problemas para o trabalhador. Quais seriam as principais consequências dessa terceirização? Primeiro, em âmbito nacional e mais local, aqui na nossa região. Quais foram os transtornos que foram causados ao trabalhador a partir da entrada em vigor dessa lei? Eu diria que essa questão da terceirização, ela, de fato, ela ainda não trouxe os impactos ainda necessários para que o trabalhador possa sentir. Mas o trabalhador começa a perceber que essa mudança na nossa legislação, ela atendeu aos interesses das grandes empresas e dos grandes empresários, que queriam ter a possibilidade de terceirizar os mais diversos setores e segmentos da sua empresa, para que não tenha a necessidade de ter nenhum tipo de impedimento de ordem legal, o que existia antes. Você podia terceirizar parte da sua atividade, a chamada atividade meio, mas a atividade fim, ela não podia ser terceirizada. Por exemplo, você tem uma empresa de ônibus. Na atividade de uma empresa de ônibus, o borracheiro, em tese, você poderia terceirizar. Você poderia contratar uma empresa terceirizada em uma garagem, para que essa garagem tivesse lá uma empresa que fizesse o serviço dos pneus dos ônibus. Então, isso a lei permitia. Mas a lei não permitia, por exemplo, que a empresa de ônibus terceirizasse o motorista e o cobrador, que é a chamada atividade fim. É a atividade essencial desse tipo que eu exemplifiquei aqui, que é a atividade de ônibus. Com a nova regra que foi aprovada pelo Congresso Nacional o ano passado, isso mudou. Hoje, uma empresa de ônibus, por exemplo, ela pode terceirizar o borracheiro da garagem, mas ela pode, por exemplo, contratar um motorista de uma outra empresa, ela pode contratar o cobrador de uma outra empresa, não há nenhum limite para esse processo de terceirização. Então você tem uma empresa que tem os ônibus, os equipamentos, mas você pode ter todos os trabalhadores daquela empresa terceirizados de uma empresa ou de várias empresas. E a gente sabe que a terceirização fragiliza o trabalhador. A terceirização traz uma série de prejuízos e problemas para os trabalhadores, principalmente com redução de salário, retirada de direitos, retirada de benefícios, uma série de prejuízos que os trabalhadores têm. Sem contar, Aguinaldo, uma questão importante. O que é que a gente observa historicamente nos processos de terceirização, inclusive aqui em Alagoinhas, na prefeitura, por exemplo? É que uma empresa terceirizada, muitas vezes, presta um determinado serviço por um período, depois aquela empresa, num dado momento, quebra, não tem mais condições de continuar o serviço, aqueles trabalhadores não recebem as suas verbas rescisórias, tomam o famoso calote, e a empresa, o dono da empresa, some, desaparece, e os trabalhadores é que ficam com prejuízo. Então, não dá para aceitar esse modelo. Além disso, o processo de terceirização, da forma como foi proposto, também vai diminuir o número de concursos públicos, sejam na prefeitura, seja na prefeitura, seja no governo do estado, seja na própria Petrobras, no Banco do Brasil, porque hoje qualquer empresa
ou qualquer governo pode simplesmente, em vez de fazer um concurso público, eu posso terceirizar. Eu não preciso mais fazer concurso público, porque a lei me permite hoje, a lei atual, fazer esse trabalho de terceirização. Então, foi um equívoco do Congresso, foi um prejuízo para a classe trabalhadora, um ataque aos direitos dos trabalhadores, e que eu espero que o novo presidente eleito esse ano e o novo Congresso, a gente possa fazer a pressão política necessária para garantir a volta da regra anterior e desconstruir esse novo regramento. E o pior é a quarteirização, da qual nós vamos falar daqui a pouco. Mas agora tem uma pergunta do internauta. Totti tem uma pergunta a fazer, que foi enviado por um internauta. Totti. Pois é. Boa tarde, Radiovaldo. Boa tarde ao telespectador internauta. Está rolando aí nas redes sociais uma notícia que dá uma certa preocupação, dá muita preocupação à cidade de Alagoinhas e região. É um assunto de suma importância que eu acredito que não deveria ficar fora da pauta, tá bem? Olha, Radiovaldo, o internauta te pergunta, sabe, sobre a circulação da possível desativação da Heineken no Brasil, de algumas fábricas da cervejaria Heineken no Brasil. Nós queremos saber, e também o internauta está querendo saber, o telespectador está querendo saber até que ponto isso é verdade. Ok, Totti, obrigado aí pela pergunta do internauta e pela preocupação aqui de vocês do programa Fatos em Debate, de poder estar esclarecendo situações como essa. A gente sabe que a internet hoje ela é muito poderosa, tem um alcance fenomenal junto às pessoas, mas infelizmente a gente também tem muitas informações que deixam em dúvida da sua veracidade, do seu alcance e dos fatos que de fato a informação traz. Eu também tive acesso a essa informação. Hoje foi um dia muito corrido, não pude checar essa informação a ponto de passar aqui uma informação fidedigna, mas vou colocar aqui a minha opinião pessoal acerca daquilo que conheço da Heineken, desse processo de instalação das indústrias de bebida na nossa cidade. Enfim, eu pessoalmente não acredito. Primeiro porque a Heineken é uma gigante no mundo de bebidas, no mundo. É uma empresa gigantesca e que tem investido pesado no Brasil. Hoje o Brasil é um dos países onde a Heineken mais investe, a ponto de ter comprado uma grande empresa que era antiga, Brasil Quirim, que já era antiga Skin Cariol, em um negócio bilionário envolvendo duas grandes empresas estrangeiras, inclusive, já que a Brasil Quirim não era uma empresa de origem japonesa. A Heineken está fazendo um processo agressivo de mudança e de reestruturação da fábrica aqui de Alagoinhas e das demais fábricas que eram fábricas da Skin Cariol, porque a Heineken tem um modelo, Agnildo, de produção diferente das demais empresas de bebidas e de cerveja em especial. Eles têm um método diferente, eles estão adequando essas fábricas à sua metodologia de produção própria que eles utilizam. A fábrica aqui em Alagoinhas, inclusive, está sendo ampliada e modificada. A fábrica vai produzir, além da tradicional Skin, ela vai produzir a cerveja Heineken, aquela da garrafa verde, que é muito fortemente vendida e que tem hoje um comércio muito forte. Então, eu, pessoalmente, a princípio, não acredito nessa informação, que ela tenha de fato veracidade. Acho que não sei como é que surgiu, qual a origem, mas me comprometo de procurar checar junto a pessoas que eu conheço da própria fábrica, que eu não tive tempo hoje de fazer isso, para poder inclusive passar para vocês e que vocês na próxima sexta-feira possam aí tranquilizar o que seria um prejuízo grande para a cidade. Naturalmente, o fechamento de uma fábrica desse porte, uma fábrica que gera muitos empregos, contribui com a arrecadação do município, da região como um todo. Então vamos naturalmente checar essa informação, mas como disse, repito aqui, não acredito que essa informação tenha fundo de verdade diante do que representa o nome e a grandeza da empresa Heineken. Muito bem, queira Deus que não, né? Que não seja verdade essa notícia. Porque não só preocupa a gente de Alagoinhas, como também de toda a região e de outras partes do Brasil. Pois é, e também, Radiovaldo, tem está rolando um boato, podemos dizer assim, não sei se é boato também, está rolando também uma notícia de que na Câmara Municipal de Vereadores de Alagoinhas foi criada uma comissão composta por 5 vereadores
para analisar a questão do fechamento ou não dessa unidade de cerveja. Você tem como nos informar se essa informação é verídica ou não? Também ouvi essa mesma informação, a gente está sincronizado, porque essas informações circulam rapidamente aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, e também ouvi essa informação de que teria montado uma comissão, mas como eu disse, infelizmente eu não tive tempo, hoje o dia foi muito corrido, e eu priorizei a vinda aqui até o programa, não tive condições de confirmar realmente isso, mas vejo que se de fato essa informação tem veracidade, é importante sim a ação da Câmara de Vereadores, a ação da Prefeitura e a ação do Governo do Estado. Ou seja, os diversos entes precisam participar da checagem dessa informação e ver de fato se existe algum problema com a fábrica, algum problema com a empresa, para poder rapidamente adotar as medidas necessárias no sentido de contornar essa possível saída, se de fato ela se confirmar. Mas, a princípio, pessoalmente não acredito, espero que de fato não seja nenhuma verdade, até porque, como já dissemos, seria um prejuízo grande para a cidade, para a região e para a Bahia. Radiovaldo, várias manifestações ocorreram por todo o país na tentativa de impedir a votação e aprovação da PEC, considerada PEC da morte, a 241/55. 55 porque, quando chegou ao Senado, foi transformada, mudada para outra numeração que ele ganha. O que gostaríamos de saber é o seguinte: quais foram os motivos que fizeram com que a população, mesmo se empenhando com muita força, não conseguiu barrar essa aprovação desse projeto danoso ao nosso país? Os principais motivos. Essa pergunta sua traz uma reflexão muito importante para esse momento que a gente vive no nosso Brasil, e principalmente no momento praticamente eleitoral. Amanhã, inclusive, a gente já começa o processo eleitoral propriamente dito. A partir de amanhã já pode ter divulgação de número de candidatos, já pode pedir voto, já pode ter até mesmo panfletagem, enfim. Todo o processo eleitoral inicia-se amanhã até o próximo dia 7. E eu diria que, do que eu já estudei, do que eu já avaliei, poucas vezes na história do Brasil nós tivemos um Congresso Nacional tão nocivo ao povo brasileiro. Em 2 anos, diversas medidas prejudiciais ao nosso povo, ao presente e ao futuro desse país, onde a juventude ainda vai sofrer se algumas dessas medidas não forem revertidas no seu devido tempo. Por conta dessa ação de cerca de 400 deputados. Nós temos 513 deputados federais. A Câmara de Deputados é extremamente importante. As coisas ou começam ou terminam na Câmara Federal. As principais medidas nacionais, de autoria inclusive do Poder Executivo, nascem naquela casa. E dos 513 deputados federais, 39 baianos, nós tivemos no Brasil cerca de 400 que sistematicamente votaram contra o povo brasileiro, contra a soberania nacional. E aqui na Bahia até que a coisa ficou meio dividida. Eu diria que cerca de 19, 20, votaram a favor das questões de interesse do povo e outros 19 e 20 votaram contra. A Bahia ainda conseguiu dividir a bancada. Mas por aí afora foi terra arrasada. Os deputados não representam o povo. Os deputados não têm representatividade, tem de fato, mas não tem de direito, mas não tem de fato. E essas medidas que você relata, se a gente for analisar em 2 anos o que aconteceu, talvez não aconteceu em 100 anos de Congresso Nacional. Eles votaram a lei da terceirização, que foi um crime contra o trabalhador brasileiro. Votaram a reforma trabalhista, que essa nem se fala. Rasgaram a CLT de Getúlio Vargas, do final da década de 40, ao ponto, veja só, Getúlio Vargas, a CLT tem mais de 70 anos. Foi pensada em plena Segunda Guerra Mundial. Uma cópia de uma lei italiana que existia, uma lei italiana que se copiou e adaptou à realidade brasileira. E eles conseguiram tornar a nossa legislação trabalhista pior do que o que tínhamos na década de 40. Pior do que o que tínhamos na década de 40, em pleno século XXI. Eles pegaram, entregaram, Agnildo, a maior
riqueza desse país, fora a água, porque a água é vida, a água é a maior riqueza de qualquer país do mundo, mas riqueza natural, riqueza produtiva, a maior riqueza que qualquer país pode ter é petróleo. E nós temos a maior reserva de petróleo do mundo, que é o pré-sal. E eles entregaram essa riqueza para as multinacionais, prejudicando o presente e o futuro das nossas gerações, do nosso povo. Bilhões e bilhões e bilhões de barris de petróleo. Trilhões, eu estou falando, é difícil falar, trilhões de dólar, não é de real. Nós transferimos para as empresas multinacionais, porque esse Congresso entregou. E o que você fala, que é a chamada PEC da morte, ou PEC dos gastos, eu diria que a maior dificuldade de tratar essa PEC é porque o povo, infelizmente, não entende e não conhece o orçamento público. Então a gente falava dessa PEC, falava, as pessoas não entendiam, porque de fato é um assunto chato, é um assunto técnico, trata de orçamento, de LOA, de LDO, lei orçamentária, lei de diretrizes, uma série de regras do recurso público. E o que é que aconteceu para traduzir? Eles congelaram por 20 anos todos os investimentos, principalmente em saúde e educação. Então, o Brasil vai precisar de construir mais escolas. O Brasil vai precisar construir mais universidades. O Brasil vai precisar construir mais hospitais. O Brasil vai precisar contratar mais professores. É natural, porque a população cresce, você precisa ampliar sua rede de escolas e de educação pública em todos os níveis e também sua estrutura de saúde, que é o nosso SUS. Mas isso não vai poder acompanhar o crescimento e a necessidade da população, porque com a PEC da morte eles congelam. Não pode crescer o orçamento da saúde e da educação além desse ponto. Sim, mas a população cresceu. Eu preciso de mais escola, eu preciso de universidade, eu preciso de hospital. Sim, mas não pode, porque está congelado por 20 anos. A população vai crescer, a população vai ampliar, mas esses gastos não vão. O que é que vai acontecer com isso? Em um dado momento lá na frente, não é agora que vai sentir o efeito. O efeito é novo, não é agora que vai se sentir. Mas daqui a alguns anos, a população vai perceber que falta PSF. A população vai perceber que não tem dinheiro para a UPA. A população vai perceber que a UFBA não pode fazer novos cursos, nem abrir novas vagas, porque congelou aqui no orçamento. E é uma lei, o presidente que for tem que cumprir. É uma lei que inclusive se gera crime de responsabilidade, o que eles forjaram com a Dilma, então eu tenho que cumprir. Eu preciso de 100 milhões na de saúde, mas eu não posso para 100 milhões, porque a lei congelou, estabeleceu um teto de 80 milhões. Então o dinheiro vai ter que se virar com 80 milhões para a saúde e para a educação. Então isso foi um crime que esse Congresso fez, e eu espero que o povo brasileiro, em especial aqui o povo de Alagoinhas que nos acompanha através do programa Fatos de Debate, que a gente possa dar resposta a esses traidores, a esses deputados que traíram a confiança do povo, e que isso não fique em vão, porque senão, aí é que a política perde o sentido. Então é um momento de reflexão por parte do eleitor, por parte das pessoas, para esse processo eleitoral, da importância que ele se reveste para a construção do nosso futuro. Você, eleitor, tem que repensar o seu voto, tem que repensar para que o seu candidato não venha praticar esses mesmos atos. Não é à toa também, que no município de Alagoas, assim como em vários municípios do país, ocorreram várias conferências municipais da área de saúde e de outros setores para que definisse ou é difícil, já estou com a verba direcionada à saúde e, no caso aí, diminuir mais o valor. Eles tiveram que fazer essa conferência para que se estudasse uma fórmula de manter o serviço funcionando. Isso eu acompanhei de perto aqui na conferência, que aconteceu no município de Alagoinhas. Então eles teriam que, com esse pouco valor que receberiam, manter o serviço funcionando, mesmo que de forma precária, mas não deixando a população sem atendimento. Então, muito difícil, tem que fazer suas estratégias, criar estratégias e buscar meios de baratear custos, enfim. São várias vertentes que isso quando a gente vai trazer isso, uma discussão mais à frente, principalmente na área de saúde e educação. Mas tem outra questão aqui, olha só, um dos principais problemas desse vinculado pelo vídeo, pela medida, é o enfraquecimento das centrais sindicais. E a demora que elas tiveram
Agora, o que eu gostaria de saber é o seguinte: quais seriam os principais motivos da pouca inércia ou da não ação de algumas dessas centrais sindicais? Porque elas não saíram logo no início não se uniram todas e saíram para tentar fazer uma manifestação mais despejada antes de ser votada a reforma trabalhista. Eu diria, Agnildo, que pela experiência sindical que tenho, isso passa por uma discussão profunda, que também a população acaba ficando distante disso, que é a necessidade de uma reforma sindical. Nós temos uma legislação sindical atrasada e essa legislação, infelizmente, favorece parte da inércia sindical, parte da falta de reação de alguns sindicatos na defesa daquilo que deve ocorrer em relação aos trabalhadores. E esse, para mim, é um problema. Então, a gente precisa de uma reforma sindical que alguns sindicatos, algumas centrais tentaram, mas não conseguiram, até porque não há interesse do patrão que essa reforma aconteça. Porque fazer a reforma na lógica que os sindicatos defendem, significa fortalecer os sindicatos. Vejam só, a quem interessa o funcionamento dos sindicatos? Interessa a quem? Interessa aos trabalhadores. Então, caberia aos trabalhadores definirem que tipo de funcionamento, que tipo de sindicato eles teriam. Mas a gente não consegue isso. Nós temos hoje um movimento sindical tutelado pelo Estado. Nós temos um movimento sindical que precisa da chancela do Poder Judiciário. Então, a gente não tem liberdade sindical. A liberdade sindical nossa é muito frágil, é muito pequena. Para você ver, por exemplo, hoje uma categoria profissional resolve entrar em greve. Anuncia uma greve que é um direito legítimo, constitucional, universal dos trabalhadores de fazerem greve, reivindicando direitos, defendendo conquistas. Mas se um juiz, um ministro lá do TST, ou um juiz do TRT aqui da Bahia, decide que aquela categoria não pode e não deve fazer greve, ele faz isso. Ele chega, o que é que ele faz? Julga a greve ilegal, abusiva, impõe multas milionárias, ameaça de uso de força policial na greve, prisão dos dirigentes sindicais, bloqueio das contas das entidades sindicais. Que liberdade sindical, então, eu tenho para defender a minha categoria? Então, esse é um problema que a gente precisa discutir. O judiciário não pode hoje entender que a sua ação, ela não tem limites, que o juiz lá da cabeça dele pode fazer o que bem entender, sem conhecer muitas vezes a realidade daquele sindicato ou daquela categoria. Então, esse é um problema sério que contribuiu para o que você disse, que o que você falou é verdadeiro. Concordo com você que nós tivemos problemas de reação e ação sindical ao longo desses anos. Agora também tem um problema, além do que falei. Eu vejo que nós tivemos dificuldade, principalmente nos anos que o PT governou o país, nos 8 anos de Lula e nos quase 6 anos da presidente Dilma, nós tivemos dificuldade de entender uma coisa que é importante. Governo é governo, sindicato é sindicato. Então, é preciso manter essa independência. Ou seja, cabe aos trabalhadores, e é um direito dos trabalhadores, defender um determinado candidato a presidente, a prefeito, a governador, a deputado, enfim, ou um determinado partido. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo sindicato e esses mesmos trabalhadores têm que entender que, eleito aquele seu candidato, é preciso manter a independência dele. Eu quis você no poder para fazer isso, para fazer mudança, transformação, conquistas, enfim. Mas se aquele governo comete alguma ação que contraria o interesse dos trabalhadores, cabe aos trabalhadores pressionar aquele governo. E eu acho que essa foi uma falha que, na minha visão, ocorreu de perceber e entender essa independência, para que essa independência, inclusive, fortalecesse o próprio governo. É não uma ação de derrubar o governo, mas de fortalecer o governo nas ações que interessam a classe trabalhadora. A situação da candidatura de Lula a presidente, de Luiz Inácio Lula da Silva a presidente.
Pois é, bem, companheiro, você que perguntou, agradeço aí a sua pergunta e diria para você o seguinte, que a candidatura de Lula, eu vejo que na crise política, social, econômica por que passa o Brasil, uma crise profunda, uma crise que cria cicatrizes em todo o povo brasileiro, que vai marcar a nossa história, que os livros de história contarão daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos esse momento que a gente está vivendo, que os jovens sentirão, as crianças, né, daqui a alguns anos, os efeitos ainda dessa crise, de tão profundo e perverso. É preciso de uma liderança que tenha capacidade, atitude e altura política para tirarmos esse país dessa crise. E de forma rápida. Não vejo em nenhuma das candidaturas que estão aí colocadas, com todo o respeito a todas, certo? Apesar de ter até algumas candidaturas que eu pessoalmente posso até simpatizar, mas não vejo essa capacidade nas candidaturas que estão aí colocadas até então, que não seja na figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu vejo que Lula, e é interessante, ó, o povo percebe isso. Qualquer pesquisa de opinião feita nesse Brasil até agora, das que foram feitas ou outras que sejam feitas a partir de agora, seguramente Lula será o líder de qualquer pesquisa. Nenhum outro candidato consegue superar a liderança de Lula. Por quê? Porque o povo percebe que só a liderança como Lula tem essa capacidade de tirar o país dessa crise. Então, por isso que eu defendo a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos trabalhando para isso, vamos defender a candidatura dele. É claro, não defendo o PT, não defendo da gente, defendo o TSE. E há um movimento orquestrado pela grande mídia, pelas lideranças que proporcionaram essa crise para o povo brasileiro, de partidos políticos, do judiciário, que querem impedir a candidatura de Lula. E esse impedimento a essa candidatura tem um objetivo claro, garantir a manutenção desses que causaram todo esse caos no país, no poder por mais 4 anos. Então iremos trabalhar contra isso e espero que a gente consiga validar a candidatura do companheiro Lula a presidente da República. Eles tentaram, Aguinildo, rapidamente vender um peixe podre à sociedade brasileira. É claro que para a gente poderíamos até, eu teria toda a satisfação do mundo de aqui de vocês, desse programa, de a gente debater todo um programa sobre reforma trabalhista. Para a gente mostrar para você que está nos acompanhando o que é que de fato significou e significa essa mudança na nossa legislação. Uma mudança nociva a todos os trabalhadores, seja do serviço público, seja também, principalmente, das seletistas da CLT. Então, eles nos venderam um peixe podre, com a ajuda da grande mídia, que tentaram vender, mas o povo está despertando. E o povo percebe realmente o que significou e a quem interessou a reforma trabalhista. Interessou os grandes patrões, as grandes empresários, as grandes empresas, que tiveram e vão ter, com essa reforma, redução nos seus custos e retirar direitos dos trabalhadores. Somos contra essa reforma e vamos lutar para que essa reforma seja revogada e restabelecida às condições anteriores, que tinham melhores condições de vida para o nosso povo. Uma última questão. De que forma a grande mídia contribuiu para que fosse realizada essa mudança na nossa legislação trabalhista? A mídia contribuiu usando o poder da grande imprensa, que vocês, através desse programa, faz um contraponto, mas o alcance, infelizmente, de instrumentos como esse ainda é pequeno. Daqui a pouco à noite, o William Bonner vai falar para 80 milhões de pessoas. Então, é um alcance desigual. O que o William Bonner fala é verdade absoluta. Seja o que for, seja um fake news, se o William Bonner falar, é verdade absoluta. Então, o poder de uma empresa como a Globo é gigantesco. Como combater isso? Claro que programas como vocês, que eu quero aqui deixar os parabéns pela iniciativa, é uma tentativa de quebrar esse bloqueio. Pode ser pequeno, pode ser ali ainda apenas uma ponta do iceberg, mas são iniciativas
que traz à tona a discussão de fatos relevantes para a sociedade brasileira, para a sociedade baiana e para a sociedade alagoense. Espero que vocês continuem nessa linha, ajudem a disseminar a boa informação, o bom debate, como o próprio programa se propõe, para que a gente possa, com isso, buscar trilhar caminhos mais justos para a nossa população. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim foi ótimo estar aqui. Estou aberto a qualquer outro momento, durante a eleição, depois da eleição, para a gente debater, porque debater, o programa já diz tudo. A melhor coisa do mundo é você debater ideias, debater propostas. Isso não tira pedaço de ninguém. Eu não sou dono da verdade. Mas o debate em si é que faz com que a sociedade avance, é que faz com que a gente possa chegar a um objetivo comum, que é o melhor para todo o nosso povo. Obrigado a todos, obrigado pela audiência, obrigado à direção do programa, a você, Agnildo, e me coloco à disposição para qualquer outro momento. Até a próxima. A questão da percepção da criticidade, do entendimento do cidadão, eles mexeram, nós estamos vendo que na questão da educação estão retirando algumas disciplinas do currículo escolar, não máxima obrigatória. Isso vai fazer com que as pessoas fiquem muito mais em condição de entender aquilo que se passa no seu país. E aqui nós agradecemos novamente a sua presença, estamos encerrando agora o nosso programa, a todos os telespectadores. Good, if you can give your name and sort of just sort of give a short bio of your military and government and consulting careers. Okay. In sort of a resume sort of way, just so we have a sense. Okay, my name is William John Pollock, and I'm 56 years old. My background initially started in the Air Force in the mid-60s, where I was a computer operations and programming specialist first at Pope Air Force Base after training, and then in Vietnam. The first event in my lifetime occurred then that woke me to a new paradigm. That paradigm was that late at night, a young lady and I were in the woods in about 30 miles southeast of Fayetteville, North Carolina. Vocês acabaram de assistir à reprise do programa que foi apresentado no dia 16 de agosto. Nós vamos retornar na quarta-feira, agora dia 5, e traremos mais imagens desse trágico incêndio que devastou a história do nosso país. Cerca de 200 anos de história se perdeu com esse incêndio, ainda não se sabe as causas dele, com a destruição, a transformação de cerca de 200 anos da nossa história que acaba de se perder. Hoje não vou terminar o programa alegre, mas triste sim. Nós pesquisadores, historiadores, professores, enfim, todos aqueles que buscam conhecer o seu passado, porque se você não conhece o seu passado, certamente você não conhecerá, não estará preparado para o presente e nem tampouco para o futuro. É com enorme tristeza
que me despeço de vocês com essa notícia da destruição do Arquivo Nacional. Tenham todos uma ótima noite e até o nosso próximo encontro.